Paz, irmãos, Deus seja convosco, paz seja convosco. Eu quero confessar que eu já estou com muita saudade dos irmãos, mas que falar com vocês via a tecnologia ainda é complicado para mim. O bom de tudo isso é que se os irmãos também tiverem saudades de mim, vão ter a oportunidade de estar me vendo e vendo que eu estou bem, porque estamos na presença do Senhor. Quando todas essas coisas começaram a acontecer, essas coisas que agora, infelizmente, abatem a muito de nós, o Senhor ministrou de forma especial a cada um daqueles que fazem parte da sua igreja, que fazem parte do seu povo. Eu lembro que a primeira coisa que o Senhor ministrou no meu coração está lá em Jó, capítulo 3, que diz assim ao final: pois o que eu temia me sucedeu. O que eu mais temia me sucedeu. O capítulo 3 é um capítulo em que Jó está vivendo momentos de desespero, momentos de extrema preocupação. É um capítulo em que ele questiona o Senhor acerca do dia em que ele nasceu. E Jó amaldiçoa o dia em que nasceu sem conhecer os propósitos de Deus. Os irmãos conhecem o livro de Jó e sabe lá no capítulo 42, 39 capítulos à frente, ele começa a conhecer as razões porque Deus havia permitido que um grande mal sobreviesse sobre a vida dele. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 21, e ao mesmo tempo, ou posteriormente, compartilhar com os irmãos algo que está lá no livro de João, capítulo 17. Quando você abre a sua Bíblia, canta assim comigo. Jesus foi para o deserto ficar em consagração. O inimigo também foi para fazer a tentação. Quando Jesus teve fome, Satanás lhe disse então: mostra que é poderoso, transforma essa pedra em pão. Jesus disse: pouco importa se estou com fome ou não. A palavra do meu Pai é a minha alimentação. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás então perdeu 1-0 para Jesus. Amém? Irmãos, a palavra de Deus tem que ser a nossa alimentação, e no momento de fraqueza é a única coisa que é capaz de nos dar força, de nos alimentar, nos tornar fortes. Então, abra a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 21 e vamos ver o que o Senhor quer começar a dizer para a igreja a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E continua. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu-lhes ele:
Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também, chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar em guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, que todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e ao cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com que haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregue por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão alguns dentre vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá só um fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém, irmãos? Aqui a gente vê o Senhor nos falando em profecias, mas não algo oculto, algo revelado, revelando em profecias aquilo que haveria de acontecer. E o Senhor fala de momentos, se depois você reler Lucas 21, do capítulo 5 ao capítulo 19, Jesus fala do tempo da existência da igreja, aquilo que haveria de acontecer desde a fundação da igreja até a redenção da igreja, até a nossa redenção. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos temer aquilo que pode eventualmente nos levar à morte. A palavra nos chama a atenção que o nosso motivo para temor é aquilo que pode nos levar ao inferno. E a palavra de Deus nos vem como um sinal de esperança. É o Senhor tratando com a sua igreja, mas eu não consigo ver o Senhor tratando com a sua igreja de uma forma como alguns veem, de estas coisas que agora nos assolam, essa epidemia, né? É um tempo de epidemia, é um tempo de nação contra nação. Nós vemos nações se auto-acusando, né? O vírus, ele ganhou uma nacionalidade, um vírus chinês. Mas não é isso que o Senhor quer que a igreja faça, que olhe para o presente, que olhe para aquilo que é aparente, que olhe para aquilo que está ao alcance do nosso
do nosso sentido. O Senhor quer que a gente olhe mais além, que a gente veja no sobrenatural. E nos revelou que estas coisas aconteceriam. Diz o verso 10, então ele disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reinos, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Irmãos, estas coisas, né, já estão ocorrendo. Já temos nações contra nações, revoluções, atritos em todos os continentes. Estamos vivendo agora uma pandemia, né? Outro dia tivemos um terremoto de proporções na Rússia. Mas o Senhor diz que ainda não é o fim. O Senhor nos mostra que desde o princípio da igreja, há um movimento contrário ao seu desenvolvimento. Porque ele diz que antes, porém, que todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Então, em tudo há um propósito de Deus. Se quer algum dizer, olha, o Senhor está irado, o Senhor está mandando um castigo. E eu fico pensando que a palavra de Deus não nos ensina como atributo de Deus ira. Eu não vejo lá nos atributos do Senhor algo que fale que ele age por ira. Não. Eu vejo que Deus age por amor. Eu vejo que Deus age por benignidade. Eu vejo que Deus age por longanimidade. Eu vejo que Deus age por justiça. E o nosso Deus, uma das características da natureza do nosso Deus, nós estamos aprendendo lá na nossa aulinha de discipulado, aqueles que frequentam vão lembrar, que uma das características da natureza do nosso Deus é que nosso Deus é perfeito. Então, se nosso Deus é perfeito, ele opera em todos os seus atributos, com perfeição. O Senhor é perfeito em generosidade, o Senhor é perfeito em longanimidade, o Senhor é perfeito em benignidade e o Senhor é perfeito em justiça. Então, irmãos, trazendo estas coisas à memória, eu tenho dificuldade em aceitar o que nos ocorre neste momento como algo, como um ato de justiça de Deus. Porque Deus, ele revela estas coisas que iriam acontecer. E ele não fala de justiça aqui no capítulo que nós lemos, mas ele fala de redenção, ele fala de salvação, e ele fala da missão da igreja. Por isso é um falar de salvação, eu entendo assim e compartilho. Verso 13 diz, e isto vos acontecerá para que deis testemunho, o testemunho da igreja. Muitos alcançarão salvação, muitos serão chamados ao amor de Cristo. Então Cristo nos exorta num momento de aflição, não para o temor, mas para a missão.
Ele diz assim, olha, assentai, acalmai-vos, assentai, diz no verso 14, porque em vosso coração, não, desculpe, assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de falar, olha, nem isso. O Senhor fala, olha, fica calmo nessa operação, nesta missão de testemunho. Por quê? Diz no verso 15, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir. É isso que a igreja tem que estar buscando agora, buscando a presença do Senhor, se colocando à disposição dele para deixar que Deus opere em nós um milagre, de modo a alcançar outras vidas, de alcançar outros corações. E diz o Senhor, aqui não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Ele diz lá, e sereis entregues por vossos pais, e por vossos parentes, e por vossos amigos, e matarão alguns dentre vós. E a palavra nos faz lembrar que nós devemos temer não o que pode nos matar, mas aquele que pode nos lançar no inferno. Porque inferno é eternidade também, irmãos. Não é por um momento, né? Não tem purgatório. É para sempre. Essas coisas aconteceram naquele tempo, logo depois de Jesus ter fundado a igreja começa a sofrer uma grande perseguição a partir da morte de Estevão. E essa perseguição se estende depois pela via imperial romana, depois pela igreja mundial, pela igreja apostólica, né? Não a igreja mundial, não vou confundir, mas com a igreja católica, os irmãos conhecem a história. E depois essa perseguição, ela continua pelos governos, né? Por aqueles que não têm um entendimento de saber que o reino de Deus é implantado por amor e por justiça. E até hoje a igreja sofre perseguições. Irmãos, lembro da janela 1040, que já se ampliou, já não sei a quilometragem, se é 10 quilômetros por 40 quilômetros, ela se ampliou. A perseguição que a igreja sofre lá na Coreia do Norte, a perseguição que a igreja sofre na China, origem do mal atual. Então, uma coisa que começou lá e continua acontecendo no seio da igreja, mas o Senhor diz, olha, assentai, acalmai, não temas, porque em vosso coração, pois em vosso coração de não vos preocupardes com que haveis de responder. Eu vos darei boca e sabedoria, e não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregue até por vossos irmãos, pais, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. O mundo nos trata assim. E a tendência é a aumentar a oposição. Mas o Senhor diz assim, olha, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Quer dizer, ainda que você morra, não se perderá. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque nós temos uma promessa de conservação em vida. Aqueles que não estiverem presentes, que não estiverem vivos, quando Jesus voltar, diz a palavra de Deus, que
reviverão. Ressurreição. O Senhor é poderoso para fazer isso, então Ele pode afirmar. E o Senhor nos garante que é na nossa perseverança que ganharemos a nossa alma. Então não é um tempo de desespero, irmão, mas é um tempo de glorificar a Deus. Porque é neste tempo, com a ajuda do Senhor, que ganharemos a nossa alma. E quem é que nos faz esta promessa? Quem nos faz esta promessa é um sacerdote que nos ama. Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 17, onde nós vamos relembrar coisas que nós já conhecemos, mas vamos relembrar um tempo de Jesus orando por nós. Eu não vou ler tudo, os irmãos leiam depois, mas eu vou ler a partir do versículo 6. Depois encerro. Ele diz assim: o Senhor, a Deus, Pai, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. O Senhor está falando a uma igreja fiel, aqueles que ouviram a palavra de Deus, tomaram o jugo de Jesus e vivem. Não é aqueles que são crentes e num primeiro momento de aflição, da ameaça de uma epidemia, de um terremoto, ou de algo, de uma doença, ou de qualquer coisa, se desesperam. Mas é aqueles que em um primeiro momento, quando essas coisas sobrevêm, porque elas sobrevêm, são naturais, num primeiro momento buscam ao Senhor. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Não, desculpe. Diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. O verso 9 diz assim: é por eles que eu rogo. Ele diz uma coisa muito, muito séria. Ele diz em seguida: não rogam pelo mundo. Jesus não orava pelo mundo. Jesus orava para aqueles que eram de Deus, aqueles que haviam sido entregue a eles, não por todos. Ele diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E ele diz assim também, eu vou pular alguns versículos, depois retorno. No versículo 20, nós vamos pular do 9 para o 20, diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Eu e você, meu irmão. Jesus orou neste momento por nós. Ele não orou pelo mundo, mas orou por nós. Ele diz assim no verso 10: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles, em nós, na igreja, eu sou glorificado. As pessoas, ao conhecerem a igreja e verem o agir da igreja, irão glorificar a Jesus. Se Jesus está sendo glorificado pela minha vida, pela tua vida, então não temos nada a temer, nós estamos no caminho certo. É para isso que está
preparada a eternidade com Ele. Ele diz assim, no verso 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Irmãos, o que a gente acabou de ler lá em Lucas é profecia. Não é pelo ânimo de Deus, não é pelo ódio de Deus pela humanidade, ou por um movimento, me foge a palavra agora. Ira. Aqui eu lembrou. A ira. Não é pela ira de Deus, mas é pela palavra de Deus que estas coisas aconteciam. Ele profetizou lá que aconteceria, assim como ele profetizou que aquele que o traiu se perderia, para que a Escritura se cumprisse. Diz ele no verso 13: mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. A igreja não é do mundo, meu irmão. Nós estamos no mundo, mas nós não somos peregrinos aqui. Eles não são do mundo, como também eu não sou. A nossa natureza, a natureza da igreja, é a mesma natureza de Cristo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Será que Deus se recusaria a atender um pedido de Jesus? Dá para desconfiar, né, de que Deus não atenderia o desejo de Jesus. E olha o que ele pede: não peço que os tire do mundo, estamos no mundo, e sim que os guarde do mal, e o Senhor está nos guardando do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Diz o verso 17: santificai-os na verdade, purificai-os, separe-os através da verdade. E diz: a tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Irmãos, novamente a missão. Estas coisas acontecem para chamar a atenção da igreja. Este não é um momento de medo, este não é um momento de nervosismo, mas este é um momento de aquisição de novos hábitos, né? Coisas, né, que produzirão como efeito uma aproximação daqueles que estão predestinados à salvação pela onisciência de Deus. Eles precisam ser atraídos e nós precisamos ajudá-los. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém? Irmãos, esta palavra que eu queria compartilhar com vocês, e eu quero confessar que eu sinto grande consolo na palavra do Senhor. E eu sinto muita motivação
a continuar conhecendo mais desta palavra, não só na teoria, mas me sinto motivado por todas essas coisas que têm acontecido neste tempo, a fazer aquilo que o Senhor espera que a gente faça. A secretária já me avisou que fazem 30 minutos. É tempo de eu parar, porque é suficiente. Não é pelo muito falar, mas é pelo Espírito do Senhor e Ele que reina aqui. Amém? Amado Deus, eterno Pai, a Tua palavra, Senhor, foi compartilhada, Deus querido, com os meus irmãos. Te louvamos, Senhor, porque em um tempo de aflição, Senhor querido, para o mundo, em um tempo, Senhor, em que os homens se desentendem por razões não pertinentes, Senhor, razões sem importância. Ainda assim, Senhor querido, Tu nos revela a Tua palavra de uma forma doce, mostrando, Senhor querido, o quanto é grande o Teu amor pela Tua igreja. E nós te pedimos, Senhor, que verdadeiramente neste tempo seja um tempo de buscar a Tua presença, seja um tempo, Senhor querido, da revelação da Tua palavra, Deus, pelo Teu Espírito, seja um tempo, Deus, que o nosso coração seja tratado, Deus, de todo mal, de todo medo, de toda apreensão. O apóstolo Paulo dizia: se viver, vivo com Cristo, se morrer, vou para Cristo. Então, de qualquer forma, Senhor querido, ele estava ganhando, ele estava lucrando. Que nós possamos lembrar, Senhor querido, que Tu orastes por nós com a oração sacerdotal. Tu és o sumo sacerdote, Senhor querido, segundo a ordem de Melquisedeque. E Tu oraste, Senhor, ao Pai, e certamente, Senhor querido, que a Tua oração foi ouvida, porque naquele tempo, Jesus, Tu ainda eras homem, Senhor, a Tua divindade, os Teus poderes, Senhor, estavam guardados no céu. Mas hoje, Senhor, Tu estás de posse, Deus, de toda a Tua beleza, de todo o Teu poder, mas ainda assim, com humildade, Senhor, Tu te apresentas diante do Pai e mostra a Ele, Senhor querido, a marca dos cravos na mão, pelo sacrifício de amor que Tu fizestes pela Tua igreja. Por isso, Senhor, Espírito Santo de Deus, traz estas coisas às nossas memórias, Senhor querido, para que a nossa fala seja uma fala de esperança, que não seja fala de crítica, Senhor querido, que não seja fala, Senhor, de quadros negros, mas que sejam falas de quadro de esperança, de vida eterna, de restauração e de grande salvação. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoa os meus irmãos, cuida deles, Senhor, cura-os, Senhor querido. De modo especial, eu quero te pedir, meu Pai, por aqueles que estão vivendo agora momentos de aflição, momentos de doença na família, que eles possam, Senhor, guardar esta palavra no coração e que recebam de Ti, Senhor, a paz que excede o entendimento. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Até breve, queridos. Que Deus os abençoe.